O GP de Miami de Fórmula 1 nos mostrou muitas coisas, inclusive o ritmo de corrida da equipe Red Bull em comparação com a equipe Ferrari. Mas isso acabou deixando muita gente de cabelo em pé, justamente por conta do inesperado nesse GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Enfim, será mesmo que a Red Bull está à frente do campeonato? Ou será que a Ferrari? O que cada um utilizou como estratégia para conseguir sair na frente nesse GP de Miami de Fórmula 1? Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e esse GP de Miami já trouxe aí uma certa expectativa antes mesmo dos treinos livres de sexta-feira. Na verdade, o que vinha acontecendo era que diversas equipes estavam falando sobre a possibilidade de levar algumas atualizações para a pista das Américas. Entretanto, algumas levaram várias atualizações, já outras equipes não levaram tantas assim. A equipe Ferrari, por exemplo, que disse que provavelmente levaria um assoalho novo na intenção de combater o porpoising, acabou apenas levando uma asa traseira com menos arrasto aerodinâmico. Em contrapartida, a Mercedes, que também dizia que levaria um assoalho novo, acabou levando diversas asas diferentes, também na intenção de acabar com esse fenômeno aerodinâmico. Já a Red Bull acabou não levando nada para esse GP, mas me parece que a atualização não é realmente forte para o GP de Miami. Tanto é que Max Verstappen venceu com certa tranquilidade nesse GP, mas me parece que o RB18 de certa forma tem uma cartinha na manga e que Verstappen apresentou justamente nesse domingo especificamente. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu já queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o like aqui embaixo e se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa corrida. O que tem de mais no carro da Red Bull? Por que a Ferrari não saiu tão bem quanto esperado? E por que a Mercedes surpreendeu de certa forma, mas acabou decepcionando de outra? Espera que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa deixar claro: Max Verstappen não ganhou apenas por conta de uma estratégia um pouco melhor na largada, por ter largado ali do lado limpo, nem nada nesse sentido. Na verdade, o piloto holandês merece sim a posição em que ele chegou ali no final da corrida, isso com toda certeza, e além de merecer, a Red Bull também merece as parabenizações por ter conseguido fazer um RB18 tão equilibrado para esse GP de Miami, mesmo depois de tantos problemas durante os treinos, o que realmente, com certeza, acabou deixando Verstappen de certa forma no prejuízo com relação a esse fim de semana. O que me parece realmente é que Charles Leclerc e a Ferrari vêm tendo problemas com o gerenciamento de pneus. Eu fiz um vídeo para hoje mais cedo, inclusive eu cheguei a postá-lo ali 11 horas da manhã, falando justamente sobre esse assunto específico. Aparentemente a Ferrari vinha treinando muito mais do que qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1 com pneus amarelos. Na minha percepção, a grande tendência era que o F175 estivesse muito mais bem preparado para a corrida do que o RB18 por conta dessas condições específicas. Me parece que eu estava completamente equivocado e que o tiro saiu pela culatra. Me parece, na verdade, que a Ferrari estava treinando tanto na intenção de sanar algum tipo de problema ligado a gerenciamento de pneus. Na verdade, desde o TL1 até o TL3, nós pudemos ver tanto Leclerc quanto Sainz testando em alguns momentos pneus amarelos. Me parecia que a intenção era melhorar o ritmo de corrida e provavelmente era sim. Mas durante o GP de Miami de Fórmula 1, nós pudemos perceber uma Ferrari muito mais problemática do que o esperado. Charles Leclerc, mesmo liderando a corrida durante as 8 primeiras voltas, começou a sofrer um pouco mais com bolhas no pneu dianteiro, o que fez com que Max Verstappen tivesse a oportunidade de se aproximar do piloto monegasco e dessa forma concluir a ultrapassagem na 9ª volta do GP de Miami, demonstrando inclusive que o gerenciamento de pneus na Red Bull era muito mais fácil do que na equipe Ferrari. Mas essa carta na manga da Red Bull não para por aí. Na verdade, é importante nós nos lembrarmos que para esse fim de semana, a Red Bull em si teve diversas dificuldades, principalmente com o RB18 de Max Verstappen.
No TL1 ele treinou pouco, na verdade. Aparentemente ele já tinha alguns problemas, tanto é que os seus engenheiros chegaram a chamá-lo para os boxes antecipadamente diversas vezes. E o próprio Verstappen chegou a reclamar com eles, dizendo que ele precisava conhecer um pouco melhor a pista e que se eles continuassem chamando ele para os boxes, isso não seria possível de uma forma muito tranquila. Verstappen chegou a reclamar, mas ainda assim eles tiveram que chamar ele para os boxes na intenção de solucionar esses problemas. No TL2 aconteceu exatamente a mesma coisa, o que fez com que o piloto holandês ficasse fora da sessão, pelo menos por metade ali do TL2. Dessa forma, Sérgio Pérez teve que fazer praticamente todo o trabalho de ajuste dos carros sozinho, fazendo treinos de corrida e também treinos de qualificação. Não é à toa que ele chegou sim a andar, inclusive com os jogos de pneus duros, os pneus brancos, em um certo momento aí de alguma sessão nesse fim de semana. E sendo bem sincero, analisando aí todos esses fatores e o que aconteceu no decorrer desse fim de semana, eu diria com toda certeza de que era mais fácil a Ferrari andar na frente da Red Bull, como eu disse inclusive no vídeo de hoje mais cedo, do que a própria equipe austríaca tirar alguma carta da manga e conseguir andar à frente da equipe italiana. Mas me parece que a Red Bull, com algumas atualizações que fez no carro, teve a capacidade de gerenciar os pneus de uma forma muito mais eficaz do que a sua principal rival, não apenas para esse GP de Miami, mas para todos os últimos GPs aí do calendário da Fórmula 1, o que deu de certa forma um superpoder para Max Verstappen e a capacidade de conseguir ritmos incríveis de corrida ao mesmo tempo que não desgasta tanto seus pneus. Isso é óbvio, foi divulgado que a Red Bull alterou sim o assoalho do carro para o último GP, o GP de Imola de Fórmula 1. E lá nós pudemos ver tanto o Verstappen quanto o Sérgio Pérez tendo um ritmo de corrida incrível, não apenas de corrida, mas também de qualificação em si. Nós pudemos ver isso com toda clareza e na verdade eles andaram muito bem mesmo. Claro que lá tinha a questão da corrida sprint, algumas questões ali da pista ainda estar um pouco úmida e tudo mais, mas não tem jeito de descartar e discordar que os dois pilotos estavam andando muito bem com esse RB18 que estava com esse novo assoalho. E além de trazer essa novidade para o carro, com esse novo assoalho eles tiveram condições de diminuir o peso do RB18, que passava muito com relação ao mínimo permitido pelo regulamento. E aparentemente é aí que está a carta na manga da Red Bull e que permitiu que ela tivesse o melhor dos dois mundos. Na verdade, ela teve condições de gerenciar tão bem os pneus, muito provavelmente da diminuição do peso do carro, começando por aí. Me parecia que um carro um pouco mais leve teria mais condições de gerenciar os pneus do que um carro mais pesado de como ela tinha mesmo antes do GP de Imola. Mas não para por aí. A Red Bull aparentemente tem um dos melhores efeitos solos da Fórmula 1. Não é à toa que aparentemente, pelo menos no visual, ela é a equipe que menos sofre com o porpoising, com as quicadinhas no final da reta, diferentemente de Ferrari e também da Mercedes, que também tem sofrido com essas questões. Me parece que esse efeito solo da Red Bull e as condições que ela encontrou para diminuir esse efeito foram as melhores da Fórmula 1 até agora, o que deixa também com que o carro se torne mais equilibrado, utilize melhor a aderência e, além disso, também desgaste menos os seus pneus. Isso sem contar com a diminuição do arrasto aerodinâmico e também com o motor canhão que o RB18 tem nesse ano. É claro que falando desse jeito, dá para perceber que a equipe austríaca não tem apenas uma carta na manga, mas várias para o decorrer desse campeonato de 2022. Inclusive é importante nós falarmos sobre esse motor, que teve alguns problemas aí no decorrer desses treinos livres. Verstappen principalmente sofreu com o Red Bull Powertrains, mas ainda assim nós pudemos ver com toda clareza que enquanto Charles Leclerc tentava ultrapassar Verstappen com seu DRS aberto, o piloto holandês, mesmo sem utilizar esse recurso, tinha condições de defender com certa facilidade essa possível ultrapassagem ao final das retas. Isso no final da corrida, obviamente. O que com toda certeza acabou garantindo a vitória nesse domingo específico. É claro que não dá para tirar o mérito aí do piloto holandês de ter conseguido segurar
Charles Leclerc durante toda a corrida, ter conseguido fazer bonito. Não tem jeito de falar que ele fez algo que não foi bonito nesse GP, mas com toda certeza ele tem sim o melhor carro do grid desse ano, diferentemente do que aconteceu no ano passado, onde a Mercedes, apesar de ter passado por altos e baixos, estava bem próximo do ritmo da Red Bull. Mas nesse ano, pelo menos nesse GP de Miami de Fórmula 1, me parece que a Red Bull está assim alguns passos à frente da Ferrari, não apenas em ritmo de corrida, mas também em questão de gerenciamento de pneus. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso também, eu quero saber se você concorda aqui com a minha opinião e por que você concorda ou por que você discorda da minha opinião. E por isso eu te peço, já comenta aqui embaixo a sua opinião nesse vídeo, o que você acha que deve acontecer para os próximos GPs desse ano. Você acredita em uma possível dominância da Red Bull ou você acha que Charles Leclerc deve sim conseguir reagir aí nos próximos GPs, principalmente levando em consideração que os próximos GPs talvez não sejam parecidos com o de Miami, com tantas retas como nesse fim de semana. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Eu acredito com toda sinceridade que em alguns GPs a Ferrari deve sim ter certa vantagem nesse ano. O circuito de Barcelona, por exemplo, que não deve demorar para acontecer, acredito que é sim o próximo GP aí da Fórmula 1, deve sim trazer algum tipo de vantagem para a equipe Ferrari. Mas me parece que a Red Bull, nesse momento específico, tem o carro mais adaptável do grid ali da Fórmula 1. Apesar de não ter feito atualizações para esse GP de Miami de Fórmula 1, eles ainda assim foram capazes de bater a Ferrari e conseguiram vencer com certa tranquilidade quando a gente leva aí em consideração. Então me parece que mesmo com a Red Bull, talvez aparentar uma certa desvantagem em Barcelona, a tendência é que ela consiga adaptar seu carro àquela realidade, mesmo em uma pista mais sinuosa, e dar trabalho também para a Ferrari. Não dá para falar que ela é a grande favorita para o próximo GP, mas dá para falar sim que ela tem o melhor carro e que Max Verstappen aparentemente tem conseguido lidar melhor com esse campeonato do que o próprio Charles Leclerc. Claro que essa é a minha opinião, você pode pensar diferente de mim, inclusive eu peço que se você pensar diferente, comenta aqui embaixo, peço mais uma vez. Mas se você gostou da análise desse vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva também a fazer vídeos cada vez melhores pra você. E além disso, se você curte os meus vídeos, considere se inscrever aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!